em nome de Jesus, teu Filho bendito. Amém. Irmãos, vamos agora abrir as Escrituras, vamos ler a palavra de Deus. Primeiramente vamos fazer uma leitura na carta de Romanos. Hoje a pregação se dará no domingo 10, e o nosso texto é Romanos capítulo 8, versículo 28, mas vamos ler do versículo 28 até o 39, porque eu vou citar alguns desses versos durante a pregação. Então já vamos estar lendo todos esses versículos, né? Começando no 28, vamos ler até o 39. Então, Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 39. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Até aqui, irmãos. Agora, irmãos, vamos também fazer a leitura no Catecismo, no Dia do Senhor 10. E chegamos à pergunta 27 e também hoje a pergunta 28. Então, Dia do Senhor 10, pergunta 27, diz assim: o que você entende por providência de Deus? A resposta: a providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual, com a sua mão, ele sustenta continuamente o céu e a terra e todas as criaturas, governando-os de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas, na verdade, não nos vêm por acaso, mas procedem da sua mão paternal. Que benefício há em sabermos que Deus criou todas as coisas
e que continuamente as sustenta pela sua mão providencial. Essa é a pergunta 28, a resposta. Podemos ser pacientes na adversidade, agradecido na prosperidade. Podemos, quanto ao futuro, confiar firmemente em nosso Deus e Pai fiel, porque criatura alguma poderá nos separar do seu amor, pois todas elas estão de tal modo em sua mão, que sem a sua vontade, elas não podem nem mesmo se mover. Até aqui, irmãos. Amada Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, no domingo 9, irmãos, o Catecismo falou sobre o tema da paternidade de Deus. Ouvimos isso a semana passada. Aonde nos deparamos com a frase: creio que o eterno Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo criou do nada o céu e a terra, e ainda os sustenta e o governa por seu eterno conselho e providência. Assim, o domingo 9 já fala na providência de Deus. No domingo 10, o catecismo vai continuar falando dessa providência. Por isso que a pergunta agora é sobre a providência, porque essa providência foi mencionada no domingo 9. De modo que o catecismo dedica um domingo simplesmente para falar da providência de Deus, sobre a providência de Deus. E a pergunta que vem é: o que tem a ver, ou o que é a providência de Deus? Essa é a pergunta que se faz e é sobre isso que esta manhã vamos ouvir um pouco mais. O que é a providência de Deus? Talvez você deva perceber aqui que, explanando esse domingo 9, existe aqui uma palavra interessante nesse domingo 9. A palavra, ela vai aparecer algumas vezes. 2 vezes ela aparece na pergunta e resposta 27 e uma vez na pergunta 28. A palavra que aparece aqui é mão. A mão de Deus. Então, com isso, podemos ver que providência tem tudo a ver com a mão de Deus. A mão de Deus que está no governo de todas as coisas. Domingo 9 falou a respeito do coração amoroso do Pai. Domingo 9 diz que Ele se tornou nosso Pai por meio de Jesus Cristo. O domingo 10 continua e segue confessando sobre agora a mão amorosa do Pai, que está a cuidar de nós. Domingo 10 é a respeito da mão que realiza todas as coisas. E assim, meus irmãos, diante disso, nesta manhã eu vos anuncio o Evangelho com o seguinte tema: Deus Pai cuida de nós por sua providência. Para isso, vamos destacar 2 pontos. O primeiro: tudo está na mão de Deus, nada é obra do acaso. E o segundo ponto: tudo vem da mão de Deus, não existe coincidência. Falaremos um pouco sobre esses pontos nessa manhã. Tudo está sobre a mão de Deus e por sua providência Ele está cuidando de nós. Não existe coincidência, não existe acaso. Então tudo está na mão de Deus. Nosso primeiro ponto: nada é obra do acaso. Quando nós lemos a narrativa da criação, em Gênesis, ali está afirmando que Deus criou todas as coisas. A palavra que aparece ali, a palavra que é traduzida para criou, é uma palavra hebraica que quer dizer bará. Essa palavra significa que Deus não está, ou que Deus apenas não fez as coisas, e como se Ele tivesse se retirado do cenário. Não é nada disso. Mas essa palavra significa que Deus cria e traz a existência, e Ele sustenta.
Ele preserva por sua mão poderosa. Portanto, irmãos, isso é para nos ensinar que nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes de Deus, não somente quanto à nossa origem. Nós viemos da mão de Deus e somos dependentes por causa disso, mas não somente concernente à nossa origem. Ele nos criou, mas nós também somos dependentes de Deus concernente à nossa existência cada momento. Você só está aqui nesta manhã por causa da mão soberana de Deus. É Deus quem sustenta, quem nos dá a vida e quem sustenta a vida. Se Deus quiser tirar a vida, não tem médico, não tem aparelho, não tem cientista nenhum que sustente você nem um minuto a mais. Se Deus assim não quiser. E Ele faz isso por sua providência. Então há uma dependência de Deus, né? Nós somos totalmente dependentes de Deus. Somos totalmente dependentes pela existência, mas também pela nossa própria sobrevivência. O fato de Deus sustentar o que cria, né, nos mostra a relação entre a doutrina da providência e a doutrina da onipotência. Por isso que o catecismo já toca nesse ponto, na pergunta já de início, onde ele está falando sobre que Deus, por sua onipresença, onipotência, está governando tudo. Então, em Deus, como Paulo escreve, né, ou escreveu, aliás, como Lucas registra, né, as palavras de Paulo lá em Atos 17, 28, aonde ali diz que em Deus nós vivemos e nos movemos e existimos. Então, em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Mais uma vez, as Escrituras estão mostrando que somos dependentes de Deus, pois Ele é quem sustenta, nos preserva, e Ele faz isso pelo seu eterno poder. A nossa cultura, irmãos, posso dizer que tem sido influenciada gradativamente pela opinião pagã. E às vezes tem até muitos cristãos, e às vezes as nossas crianças, né, nas escolas, estão sendo doutrinadas sobre isso. Os jovens na faculdade estão sendo doutrinados por essa doutrina pagã, de que a natureza age de acordo com as leis fixas. Isso é algo gravíssimo. Eles estão ensinando que a natureza age por leis fixas, independente, como se o universo fosse uma máquina impessoal, que, de algum modo, ela foi montada por acaso. Por isso que falei, nós cremos na providência, não no acaso, mas eles estão ensinando isso, o acaso. A lei da gravidade, a lei da física e outros poderes, segundo esses cientistas, é quem mantém tudo em operação no universo. Eles vão tentar explicar que tudo que se mantém, né, toda a operação do universo depende dessas leis. No entanto, irmãos, o ponto de vista bíblico é que não poderia haver um universo sem que haja um ato divino da criação, se não houvesse Deus. E quando Deus criou o universo, devemos acreditar que Deus não saiu de cena. Deus não deixou o universo funcionar sozinho. De acordo com a doutrina cristã, Ele criou e Ele tudo governa. Tudo está sobre o governo de Deus. Aquilo que a ciência chama de leis naturais apenas reflete a maneira normal pela qual Deus sustenta e governa o mundo natural. Nada mais do que isso, irmãos. Talvez esse seja o conceito mais ímpio que tem cativado a mente de pessoas modernas. Seja exatamente essa crença de que o universo opera por acaso. E isso tem sido algo terrível. Podemos até dizer que isso é um extremo tolice. É uma tolice tamanha
de forma que não podemos aceitar esse tipo de ensino, pois o acaso não é uma coisa. O acaso não pode fazer nada, por isso não pode influenciar nada. Apesar disso, alguns tomam até mesmo a palavra acaso, que não tem nenhum poder, e usam até diabolicamente como um substituto para o conceito de Deus. Mas, irmãos, a verdade, conforme a Bíblia, deixa claro que nada acontece por acaso. Todas as coisas, de acordo com as Escrituras, todas as coisas estão sobre o governo soberano de Deus. E é isso que Paulo está expressando aqui na leitura que fizemos nessa manhã, quando ele diz, nos trazendo um conhecimento seguro da providência divina. Quando ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo está aqui nos ensinando de modo que nada é acaso, mas tudo é providência de Deus. Assim, irmãos, isso é tremendamente confortante para o cristão que entende isso. Que tudo é providência, nada é acaso. De modo, meus irmãos, como Paulo fala aqui, que tudo está cooperando para o bem, de modo que se eu me preocupo com o amanhã, isso já é um erro. É fraqueza minha, eu devo admitir. Porque se Deus está no governo, eu não devo me preocupar com o amanhã. E isso é o ensino de Jesus. Se eu me preocupo com o amanhã, é erro. Se eu me preocupo com a minha saúde, isso também é erro. É fraqueza. Não devemos nos preocupar, irmãos, mas é natural. É natural nos preocuparmos com coisas dolorosas. É comum nós nos preocuparmos com perdas, com coisas que valorizamos. Porém, até mesmo, irmãos, devemos ter essa, e isso é a doutrina da providência de Deus. Porém, até mesmo, irmãos, nossas doenças, nossas perdas neste mundo estão sob a providência de Deus. Entenda isso. Nossas doenças, nossas perdas estão sobre a providência de Deus. E que é uma boa providência. Muitos não querem aceitar isso, mas é uma boa providência. E o catecismo vai dizer assim, que ervas, plantas, chuvas e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, olha só, todas estas coisas, na verdade, não nos vêm por acaso, mas procede da mão paternal de Deus. Você pode dizer assim, mas procede da boa providência de Deus. Até mesmo as doenças, até a pobreza, sim. Tudo que nos sobrevém não é acaso. É da boa providência de Deus. Achamos isso difícil, irmãos. Achamos difícil acreditar nisso. Por quê, irmãos? Achamos difícil acreditar em questões assim, que até mesmo doença, a perda de um ente querido, a perda de um bebê, um aborto, algo assim. Por quê? Achamos difícil acreditar nisso. Porque temos uma visão pequena, irmãos, de pequeno alcance. Sentimos dor e perda agora, mas nós não vemos o fim. Perceba isso. A nossa visão é míope. Vemos só o momento. Nós não vemos o fim desde o começo, mas Deus vê. Deus sabe, Deus conhece o começo e Deus conhece o fim. Nós não somos como Deus.
Deus está vendo tudo, no controle de tudo, de modo que só Ele sabe o que é melhor. Ele conhece todas as coisas. Mas Ele e Deus mesmo, usando o apóstolo Paulo, nos diz que os sofrimentos que temos nesse momento, nós devemos aprender a suportar isto. Porque ele diz que esses sofrimentos são momentâneos, em comparação à glória que está reservada para o povo dele no céu. No mesmo livro, no mesmo texto que nós lemos, no mesmo capítulo, no capítulo 8, versículo 18. Ali Paulo ensina que o sofrimento do momento não se compara à glória que Deus tem reservado para os seus eleitos. O conhecimento, irmãos, da providência divina traz consolo em nosso sofrimento. Deus está no controle, não somente do universo e do seu funcionamento, mas Deus também está no controle da história. Vamos trazer isso mais para perto. Deus está no controle da história da minha vida e da sua vida. Deus está no controle de tudo que nos acontece. A Bíblia nos diz que Deus levanta reinos. A Bíblia diz que Deus abate reino. Nossa vida está na mão de nosso Deus. A nossa vocação está na sua mão. Como também como o catecismo também ensina, como também a nossa prosperidade, a nossa pobreza. Ele governa todas as coisas. E Ele governa isso por sua sabedoria. Ele governa essas coisas por sua bondade. E essa, irmãos, é a essência da doutrina da providência. Ou seja, Deus agindo em favor dos seus eleitos. Como Paulo diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Pergunta Paulo. E aí ele diz, se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Quem pode ser contra? Quem pode nos separar do amor de Cristo? Aí ele fala, será a tristeza? Será o perigo? A espada? A angústia? A perseguição? O sofrimento? A enfermidade? A hostilidade humana? Não. Paulo está dizendo, irmãos, que nada nos separa. Importante, irmãos, que tenhamos esse suporte no mundo, como cristão. Assim, nada tem poder de desfazer o nosso relacionamento que temos com Deus. Por meio da sua providência, Deus está trabalhando em nossas vidas, por sua soberana mão. Nada é acaso, tudo é providência de Deus. Primeiro ponto. O nosso segundo ponto, irmãos, tudo vem da mão de Deus, não existe coincidência. Eu sei que essa palavra, tanto acaso como coincidência, são sinônimos, mas é importante a gente destacar isso também. Talvez um dos aspectos, quando vou falar da coincidência agora, porque talvez um dos aspectos mais difíceis da providência seja o fato, como Paulo também falou aqui, no nosso texto, de que todas as coisas acontecem em nossa vida, é a vontade de Deus. Talvez seja uma das partes mais difíceis. Por quê? Porque quando dizemos isso, devemos ter cuidado, porque até mesmo podemos culpar Deus. Podemos em algum momento até acusar Deus e dizer que Deus é o autor do mal. Podemos, ao afirmar isso, até querer dizer que Deus tem culpa por nossas impiedades. Porém, irmãos, devemos assegurar de que Deus não é autor do mal, sim. Mas, embora o mal seja, todo o mal que é cometido aqui nesse mundo, está sobre a autoridade soberana de Deus. Nenhum mal vem se Deus não permita.
tudo está sobre a autoridade soberana de Deus. Nós vemos um exemplo claro dessa doutrina na história de José, que foi narrada lá em Gênesis, no capítulo, a partir ali do capítulo 40, Gênesis vai narrar em vários momentos sobre a vida desse jovem. E podemos dizer que é tudo coincidência que aconteceu com José? Não. Tudo é providência. Ele mesmo vai segurar que nada é coincidência. Quando jovem, ele foi radicalmente desprezado pelos seus irmãos. Seus irmãos eram invejosos e, assim, não suportando ele, venderam ele para uma caravana de mercadores que se dirigia para o Egito. Chegando ali no Egito, ele foi comprado por um homem por nome de Potifar e foi ser mordomo na casa desse homem. Estando na casa desse homem, ele foi acusado falsamente de atacar a esposa do seu senhor. Isso o levou à prisão, aonde ele ficou ali por alguns anos. Por fim, ele foi liberto, devido à sua habilidade, mas a mão de Deus estava sobre ele, a modo que ele foi colocado na posição mais alta no Egito. Podemos dizer que ele era o primeiro ministro de todo o Egito, o governador. Depois veio uma grande fome, e lá em Canaã, aqueles irmãos que tinham vendido José estavam em necessidade de alimento. Por isso, Jacó envia esses seus irmãos para o Egito para comprar alimentos. Os irmãos encontraram com José. José se ocultou dele, não se revelou por um período de tempo. Por fim, a verdade foi manifesta, e os irmãos agora viram que aquele que eles tinham vendido, maltratado e vendido como escravo, era o primeiro-ministro do Egito. E que agora eles precisavam da ajuda dele. Senão eles morreriam. Eles ficaram apavorados. Realmente, eles ficaram temorosos. Se você lê a narrativa ali, você vê como um monte de criancinha assustada. Cada passo que eles davam, eles estavam preocupados. Porque eles estavam na mão do homem mais poderoso. E esse homem, que agora era o homem mais poderoso da terra na época, abaixo do faraó, eles tinham maltratado. E eles tinham medo de que José pudesse decretar vingança e mandar matá-los. Mas, estando ali com José, José antes disse a eles: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Foi assim que José se apresentou a eles. Eu sou José, vossos irmãos que vocês venderam para o Egito. Aí José disse: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendido para cá. Então percebe como José está reconhecendo que nada é coincidência, tudo é providência? Ele diz: porque para a conservação da vida, Deus me enviou, olha, Deus me enviou adiante de vós. Deus está usando uma coisa ruim para um bem, né? A traição. Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. José até sabia já disso, porque ele tinha interpretado o sonho. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida, por um grande livramento. Assim, mais uma vez, veja as palavras de José: assim não foste vós quem me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Gênesis 45, versículo 4 a 8. Posteriormente, essas são já o reconhecimento de José, que nada é coincidência, tudo é providência.
tudo é a boa mão de Deus, até algo que, como vimos já no primeiro ponto, até as coisas negativas. Posteriormente, depois da morte de Jacó, os irmãos continuaram assustados. José mesmo falando essas palavras, que tudo é providência, que tudo tem a ver com a mão de Deus, eles ainda estão dizendo assim, ele está falando isso por causa do nosso pai. Mas eles pensaram, pronto, agora nosso pai morreu, ele agora vai se vingar. Porém, José assegura mais uma vez aos seus irmãos, enfatizando outra vez a intenção divina por trás das más ações deles. José em nenhum momento está negando as más ações dele, mas José está dizendo que por trás daquelas más ações havia a mão de Deus. Aí José mais uma vez diz, olha, no capítulo 50, já no final do capítulo 50, versículo 19 a 20, versículo 19 e 20, ele diz, não temais. Isso os irmãos assustados. Acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Irmãos, este é o grande mistério da providência divina. Ou seja, irmãos, Deus realiza a sua vontade até mesmo por meio das nossas más intenções. Quando José disse, vós intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, ele queria dizer que, embora os seus irmãos houvesse intencionado algo mal, a boa providência de Deus estava por trás daquilo. E Deus estava agindo por meio da impiedade deles, para o bem do seu povo. Vemos algo também semelhante no Novo Testamento. Nós temos o caso de Judas. Judas, visando o mal, traiu Jesus. Mas Deus estava usando o pecado de Judas para realizar a nossa salvação. Esse, meus irmãos, posso concluir, é o grande consolo da doutrina da providência. Qual é o grande consolo? O fato de que Deus está presente sobre todas as coisas e as realiza conjuntamente para o bem de seu povo. Pois, nosso texto dessa manhã, pois todas as coisas, mais uma vez repetindo isso, para sairmos daqui com esse entendimento e louvando a Deus pela sua providência. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele, meus irmãos, é a fonte suprema do nosso consolo. Aonde está nosso consolo? O nosso consolo está no Senhor. Todo domingo nós professamos. De onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, meus irmãos, o nosso consolo está no Senhor. E é com isso, meus irmãos, que quanto ao futuro, como diz o catecismo, quanto ao futuro, podemos confiar firmemente em nosso Deus Pai fiel. Porque ele diz, criatura alguma poderá nos separar do amor de Deus, pois todas elas estão de tal modo em sua mão, que sem a vontade dele, elas não podem nem mesmo se mover. Que ensino glorioso! Nenhuma criatura poderá nessa terra se mover, se não for sobre o comando da poderosa mão de Deus. Amados irmãos, louvemos ao Senhor nesta manhã por sua providência em nossas vidas. Amém.